Olá pessoal, meu nome é Esse Noel, que professor de Educação Física de vocês. E como eu já tinha passado para vocês, né, na semana passada, que iríamos estudar nesse bimestre o esporte voleibol. E na semana passada eu passei uns exercícios físicos, né, para vocês fazerem em casa, referente ao voleibol. Passei também, no final daquele vídeo, no final da aula, né, passei uma atividade para vocês pesquisarem a história do voleibol. Então, como vocês pesquisaram a história do voleibol, né, me enviaram, então vai ser mais simples para vocês acompanhar essa aula, né? Mas antes de nós iniciarmos a aula, eu trouxe aqui um devocional, um versículo, né, que está no Salmos de número 9, versículo 10, que diz assim, ó: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Então a Bíblia é bem clara em dizer que Deus ele nunca irá nos abandonar, mas nós temos que permanecer confiantes nele, né? Então nós temos que confiar em Deus para ele cumprir a promessa de nunca nos abandonar. Então é isso, vamos para a nossa aula, né? Que é a história do voleibol. O voleibol surgiu nos Estados Unidos, né? Em 1895, pelo professor de educação física norte-americano William George Morgan. Na época, ele era chefe de educação física da Associação Cristã de Moços, a ACM, lá em Massachusetts. Sua ideia era criar um esporte que tivesse pouco impacto e contato físico entre os adversários, com o intuito de evitar lesões, né? Porque ele criou esse esporte para que pessoas que não gostam de esporte de contato físico praticassem. Porque naquela época o esporte que era mais praticado nos ginásios era o basquete. Então ele trouxe esse esporte, né? Ele criou esse esporte que no princípio se chamava mintonete. Por quê? Porque ele usava a rede do badminton, né? Que esse minton aqui, ó, vem do badminton, e net que vem do significado de rede mesmo. A bola, pessoal, eles usaram a câmara de ar da bola de basquete, né? Então eles usaram a bola que eles usavam naquela época lá era a câmara de ar. Imagine só, a câmara de ar bem grande da bola de basquete. Vamos aqui para o próximo slide aqui, né? E em 1947, no começo da década de 40, né, o voleibol já era conhecido mundialmente. E quando chegou na Europa, né, lá em Paris, na França, que foi fundado a Federação Internacional de Voleibol. Esse órgão é até hoje responsável por coordenar e organizar as atividades relacionadas com esse esporte, até hoje. E 2 anos depois, em 1949, aconteceu o primeiro campeonato mundial, né? Mas só que o campeonato mundial foi só para os homens, né? Só os homens que praticavam o voleibol em campeonatos até esse tempo. Esse campeonato foi na Tchecoslováquia e a Rússia que foi campeã. 3 anos mais tarde, esse campeonato já incluiu o voleibol para as mulheres. E foi o Japão que foi campeão. E em 1964 o vôlei se tornou um esporte olímpico e permanece até os dias atuais, né? Então, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre a história do voleibol aqui no Brasil, né? Como vocês podem ver aí, foi em 1915, né, que começou a praticar o voleibol aqui no Brasil. Então foi pouco tempo depois de ter criado lá nos Estados Unidos, né, pelo professor de educação física. Logo, os brasileiros tomaram conhecimento aqui e começou a praticar, né, aqui. E em 1984, o time de voleibol masculino brasileiro ganhou a sua primeira medalha olímpica nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. A equipe ficou conhecida como a geração de prata, porque eles conquistaram a medalha de prata, né, naquela. Então, pessoal, 8 anos depois,
nos Jogos Olímpicos de Barcelona, a equipe masculina de vôlei conquistou a sua primeira medalha de ouro, né? Deixa eu continuar aqui no próximo slide, né? Então, ao todo, os homens somam 6 medalhas olímpicas, sendo 3 de ouro e 3 de prata. Olha só, pessoal. Os 3 de ouro foi em 1992, 2004 e 2016. As 3 de prata foi em 1984, 2008 e 2012. Vamos ver o próximo aqui. Quanto ao time feminino, as mulheres conquistaram 4 medalhas olímpicas, sendo 2 de ouro, que em 2008 e 2012, e 2 de bronze, que foi em 96, né, 1996 e em 2000. Então, pessoal, é esse resumo da história do voleibol que eu queria passar para vocês. E vocês possam estudar mais sobre essa história, porque, né, mais à frente eu posso fazer atividade avaliativa. E aí é bom vocês estar sempre estudando esse slide, esse vídeo. Para finalizar aqui, pessoal, eu trouxe uma atividade para vocês fazer, né? Pesquisar sobre as regras desse esporte, né? As regras do voleibol. Então vocês possam pesquisar e assim como vocês fizeram na última aula, que vocês pesquisaram sobre a história, né, e me enviaram, faz da mesma forma. Vocês pesquisam sobre as regras e aí vocês me enviam, tá bom, pessoal? Então, essa é a nossa aula de educação física, né, bem teórica, e até a próxima aula com as atividades, ok? Até a próxima.